Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, meu nome é pastor Fábio Mota, sou pastor da comunidade presbiteriana Reviver em Benfica, Lisboa, Portugal. Eu gostaria de falar uma palavra para você hoje que tem falado muito ao meu coração desde que aconteceu a tragédia no estado do Rio Grande do Sul, onde nós sabemos que as chuvas torrenciais alagaram praticamente todo o estado. Milhares de pessoas perderam suas casas, perderam seus carros, perderam seus bens. Pessoas morreram, pessoas faleceram. E muitas vezes nós nos perguntamos, onde está Deus nas tragédias? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Onde está Deus nas tragédias da vida? No Evangelho de João, no capítulo 9, a Bíblia relata um encontro de Jesus com um cego de nascença. E aqui nos diz, em João, Evangelho de João, capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então, é interessante esse encontro de Jesus com este cego de nascença. Porque os próprios discípulos de Jesus lhe perguntam, quem é que pecou? Havia uma concepção na época que a cegueira, a surdez, a mudez, de que tudo isso, o facto de alguém ser mudo, ser surdo, ser cego, era fruto de um pecado, que ele ou os seus pais, por exemplo, como era no caso desse cego de nascença, tinham pecado. E eles perguntam, quem foi que pecou? Seus pais ou este homem? E Jesus diz, nenhum deles. Nenhum deles. Isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles, na vida deste homem. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender nas tragédias é que há situações que nós não temos como explicar, e isso é importante reconhecer, é de que há situações que são para a glória de Deus. Não quer dizer que as tragédias, todas as tragédias são para a glória de Deus, que aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, como eu falei, foi para a glória de Deus. Não, porque muitas vidas foram destruídas e perdidas e há muita coisa que não há como explicar. Eu sempre falo que diante do mistério do sofrimento nós não explicamos. Nós reverenciamos esse mistério porque não temos o que falar. Mas nesse caso específico, Jesus diz que a cegueira daquele homem era para a glória de Deus. A grande verdade é de que Jesus diz de que aquele homem ele iria voltar a ver, e foi o que de fato aconteceu. Jesus passa saliva nos olhos daquele homem, Jesus ele cura aquele homem então, Jesus aplica ali uma saliva, ele cospe no chão, mistura com terra e aplica sobre os olhos do homem, e ele apenas diz, vá, lave-se no tanque de Siloé, e ele voltou vendo. Então, Deus ele tem um propósito para cada vida. Nós não sabemos todos os propósitos. Nós não sabemos porque as tragédias acontecem muitas vezes na vida das pessoas, ou com cidades, ou com países. Mas a verdade é que catástrofes e tragédias acontecem. No seu livro A Espera da Aurora, Jean Delumeau pergunta, pode-se crer na bondade de Deus após Auschwitz, que foi o campo de concentração? De toda a tragédia que aconteceu ali naquele campo, que milhares de pessoas foram incineradas e mortas pelo nazismo? Por que é que Deus se manteve em silêncio diante de um genocídio sem precedentes? Muitos colocam, como Deus pode ser um Deus poderoso
todo-poderoso, onisciente, onipresente, se permite que situações de tragédias dessas aconteçam? Por que Deus permite o sofrimento humano? Muitos perguntam. O argumento central de C.S. Lewis, no seu livro O Problema do Sofrimento, contra essas suposições todas, é que Deus é onipotente sim, mas não agiria contra a natureza por ele mesmo criada. Se Deus existe, ele é todo-poderoso e é bom. Pois se não fosse todo-poderoso, não seria Deus, e se não fosse bom, não seria digno de ser Deus. Mas se Deus então é todo-poderoso e bom, então como explicar tanto sofrimento no mundo? Como explicar tudo isso que acontece? A grande verdade é de que Deus é um Deus que ele está presente mesmo em meio ao sofrimento. Apocalipse 4:11 diz: porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Em primeiro lugar, Deus criou todas as coisas. Então, a tragédia é um mistério que não se explica. O facto é que nossa fé em Deus é baseada naquela teologia moral da causa e efeito, como eram os discípulos aqui. Quem foi que pecou? Foi o cego ou seus pais? Há uma causa e há um efeito. Houve algum pecado, por isso que ele nasceu cego. Significando que toda calamidade deve ter alguma razão que a justifique ou explique. Essa também era a teologia dos amigos de Jó, os quais insistiam que Jó lhes confessasse o seu pecado. Mas Jó os resistiu firme e negou-se a fazer a confissão de pecado que dele demandavam os seus amigos. Então Jesus ele passa e tem toda essa situação. Então o mistério é um sofrimento. O sofrimento, aliás, é um mistério que nós não explicamos. O sofrimento é um mistério que nós não explicamos. Nós nos curvamos diante do mistério. Segundo lugar, o sofrimento, como disse C.S. Lewis, é o megafone de Deus. C.S. Lewis escreveu dizendo: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele é o seu megafone. O sofrimento é o megafone para despertar um mundo surdo. Então, C.S. Lewis, que escreveu as Cartas de Nárnia, para quem não o conhece, C.S. Lewis fala claramente: o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E só diante de tragédias é que muitas pessoas se despertam, acordam para a vida. E para a vida principalmente com Deus. Em terceiro lugar, só a simpatia humana e o amor de Deus supera tudo. A minha convicção é de que quando é preciso suportar a dor, um pouco de coragem ajuda mais do que muito conhecimento. Um pouco de simpatia humana tem mais valor do que muita coragem, mas tudo isso é menor expressão do que o amor de Deus, porque o amor de Deus supera tudo isso. Só o amor humano, a simpatia humana não supera isso, mas o amor de Deus supera tudo isso. E claro que Deus age no seu amor através das pessoas. Uma das coisas que mais me impactou nessa tragédia no Rio Grande do Sul foi como o povo se levantou, como o povo se colocou à disposição para ajudar, para salvar, para não apenas levar alimentos, não apenas levar ajuda, mas para salvar as pessoas que estavam presas. Então, quantos surfistas que nós vimos que foram lá, se deslocaram do Brasil inteiro e outras pessoas. E quantos estavam ali, diante da tragédia, diante da dor humana, prontos a ajudar? Sim, a simpatia humana é importante, mas o amor de Deus é quem vem e supera tudo, e Deus usa pessoas, Deus usa todos eles. Então Jesus ele mostra aqui uma simpatia para com este cego, mas não é apenas uma simpatia. Jesus demonstra o amor divino, o amor de Deus para com esse homem, e Jesus revela que na vida dele o mais importante é que Deus fosse glorificado. A.W. Pink, famoso pregador, já dizia no seu livro Deus é Soberano, ele diz: devido à sua soberania, Deus é digno de toda confiança. Deus é demasiado sábio para errar, demasiado poderoso para ser vencido e demasiado bondoso para fazer algo mal. Se este Deus é o seu Deus, então você pode estar completamente seguro. Ou seja, que ele fala que Deus é um Deus soberano, Deus é digno de toda confiança, ele é tão sábio que não erra, Deus é tão poderoso que não pode ser vencido, e ele é tão bondoso para fazer qualquer tipo de mal.
A Bíblia mesmo diz que Deus não é capaz de fazer mal para ninguém. Pelo contrário, Deus ele faz o bem e Deus abençoa as pessoas. Não compreendemos tudo diante das tragédias? Não. Nós não compreendemos tudo. A mesma coisa eram os discípulos. Achavam que tinha sido um pecado, por causa do pecado do homem ou dos seus pais, de que Deus ele iria realmente teria castigado aquele homem com a cegueira. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que Deus ama aquele homem, amou aquele cego de nascença. E Jesus diz que então Deus abençoou grandemente aquele homem, trazendo a visão para a sua vida. Imagina um homem que nasceu cego, que nasceu sem ver nada. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18, ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A grande verdade é que ele diz, Paulo conclui, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus fala através de Paulo de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Não compreendemos tudo? Não. O sofrimento continua sendo um mistério que nós não explicamos? Sim. Mas como disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus. Onde está Deus nas tragédias? Ele está no meio delas. Não que ele cause elas, não que as cause, mas de que Deus ele mostra para o homem que o sofrimento é esse megafone que ele usa para que o homem se volte para Deus, volte-se para ele e venha com seu coração contrito diante dele, reconhecendo a sua soberania e reconhecendo que Deus continua sendo Deus, mesmo em meio às tragédias. Que Deus lhe abençoe e aquieta o seu coração e aquieta a sua alma, aquieta a sua vida. Que você creia em Deus, creia na sua bondade, continue esperando nele, porque mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das situações mais difíceis e dolorosas, Deus é um Deus que chega-se sempre para junto de nós, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. E a verdade é que Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, ele veio para nos acalmar o coração, nos trazer a paz que só ele pode dar, mesmo em meio às tragédias. Que Deus lhe abençoe. Amém. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.